paz do Senhor, graça e paz. Amém? Deus abençoe. Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te liberte de todo mal. Deus te ilumine em todos os teus caminhos, ilumine teu coração. Amém? Abre lá na sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17 ao 24. Que fala assim: orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vós, por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo. Fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito e a alma e o corpo de vós livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Então, aqui está falando aqui no verso 17, orem sempre, orai sem cessar. Então, nós devemos orar sempre, orar sem cessar, orar eternamente. Nós não devemos parar no meio do caminho, orar uma vez, orar outra, uma vez, outra vez, uma vez na vida, outra na morte. Não devemos orar sem concluir. Por exemplo, não podemos ir num caminho, numa corrida, sem concluir o caminho. A gente tem que seguir adiante. Segue adiante, serve a Deus, ore sem cessar. Bem, amados, ore sem cessar. Conclua o seu caminho espiritual. Não pare no meio, não pare no começo. Vai adiante do caminho espiritual, amém? Conclua o teu caminho. É uma corrida, você tem que concluir, você tem que caminhar, você tem que evoluir, você tem que crescer no reino de Deus, você tem que crescer aos braços de Deus, amém? Você tem que crescer para o reino de Deus. O reino de Deus tem que crescer na sua vida. Você tem que crescer, você tem que evoluir para o reino de Deus. Você não pode parar no começo, parar no meio. Tem que concluir essa caminhada. Essa caminhada é longa? É, mas conclui, corre, evolui. Cresça para o reino de Deus. Amém? Amém? Então, primeiro, antes de eu falar outro versículo, deixa eu dar por você, pela sua vida. Amém? Santo Deus, eterno Pai. Ó Deus, estamos aqui na tua presença, Deus. Porque tu és santo, tu és poderoso, Deus único e Deus verdadeiro, Pai. Abençoe essas pessoas que estão assistindo, estão vendo esta pregação. Ó Deus, guarde essas pessoas, liberte essas pessoas do mundo inteiro. Liberte, guarde, proteja essas pessoas, Pai. Faça com que elas não desviem o coração delas no teu caminho. Faça com que o coração delas fique firme, fique forte na fé, fique firme na tua presença, Pai. Ilumine o coração delas, abre os olhos delas para que elas possam ver a única verdade. Só a ti, Senhor. Só a ti a única verdade. A verdade é o Senhor. E o Senhor vai os libertará. Ó Deus, liberte, guarde, proteja essas pessoas que estão vendo, estão assistindo. Porque faça elas ser um instrumento na tua mão. Um vaso novo, Pai. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém.
Vamos lá em Mateus. Lá em Mateus. Vamos lá, aqui em Mateus, capítulo 26, verso... Vamos ler do 38 em diante. E disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas como tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigie e ore, para que não sejais tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Mas, segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo: meu pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, nem sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Vamos ler até o 45. Então, Jesus orou: pai, faça conforme a tua vontade e não a minha. Nós temos que orar falando: pai, faça a tua vontade. Nós temos que orar falando para Deus fazer a vontade dele na nossa vida. Nós temos que orar buscando a vontade de Deus, não a nossa vontade. Amém, amados? Nós temos que, no momento difícil, nós temos que lutar com as tentações, lutar com as provações. Nós temos que, no momento difíceis, no momento de dificuldades, no momento de perseguições, no momento de provações, a luta é difícil, mas não é impossível para aquele que crê. Certo? Então, quando Jesus falou assim: será que não pode vigiar comigo nenhuma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Nós temos que tentar. Não é que a gente vai conseguir, mas a gente tem que tentar. Nós temos que tentar, nós temos que batalhar contra as tentações. Mas qual que é a nossa arma para a gente vencer as tentações? A palavra de Deus. Qual que é a nossa arma para nós vencer a tentação? A oração, amado. A oração é a maior arma. A palavra de Deus é a maior arma para você vencer a tentação. Então, nós temos que orar. Nós temos que orar para não cair em tentação. Para nós vencer a tentação. Amém, amados? Então, a primeira coisa: orar sem cessar. Orar sempre, orar eternamente. Orar nos momentos difíceis. Orar quando está sendo tudo
difícil, está sendo tudo orar quando está tudo difícil, está tudo, qual é a palavra? Isso, orar quando está tudo ruim, orar quando está tudo tudo péssimo na sua vida, orar quando está tudo ruim, está cheio de dificuldades. Nós temos que orar, porque a maior arma para nós vencer a dificuldade é a palavra de Deus e a oração. Nós temos que orar para nós vencer essa tentação. Temos que orar, temos que agradecer. Então o terceiro passo, eu já falei, né? Agradecer a Deus por tudo. Orar sem cessar. E também orar nos tempos difíceis, orar na perseguição, orar quando está tudo péssimo, orar quando está tudo ruim, orar na perseguição, orar na desolação, orar em todas as horas. Então, vamos lá em Romanos 12, versos 12. Romanos 12, versos 12. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. A gente tem que perseverar. Nós temos que perseverar na oração. Orar sempre. Tenha paciência na oração. Orar, perseverar sempre. Ter paciência, porque muitas vezes você pede a Deus, muitas vezes você não vai ter a resposta que você quer, porque Deus trabalha no tempo dele. Amém, amado? Deus trabalha no tempo dele, amado. Deus trabalha na hora que ele quer, no tempo que ele quer. Amém, amados? Deus trabalha no tempo, na hora que ele quer. Temos que perseverar. Temos que vigiar, orar sempre, perseverar. Temos que perseverar. Temos que ficar alegres na oração. Mesmo que você não for respondido, mesmo que você ache que é difícil acontecer aquilo, temos que se alegrar, ser pacientes, perseverar, orar sempre. E a oração que Deus não gosta é a oração pensamentos ruins, oração na angústia. Como assim oração na angústia? Oração que você... É o nome que eu dei, mas é oração na angústia. Como assim? Por exemplo, oração na angústia é quando você tá brigado com alguém e você não pediu perdão. Quando você tá você está em conflito, brigando com alguém, discutiu com alguém e você não pediu perdão. Você não está acreditando, não está confiando em Deus. Isso é a oração na angústia. Então, Deus odeia a oração que quando você está angustiado, você está em conflito, a oração incrédula, a oração que não tem fé. Deus odeia a oração que não tem fé, a oração incrédula, a oração na angústia, que você não está acreditando, que você acha que é difícil, que não está acreditando, que não tem fé, que você acha que é impossível, que você está com um conflito com alguém, brigado com alguém. Essa oração que Deus não gosta. Quando você está com rancor de alguém, você está brigado com alguém, você está em conflito e não pediu perdão ainda. Jesus fala, quando for ofertar no altar,
Quando for em cima do altar, orar, primeiro, alguém que você está em conflito, vai e peça perdão. Vá lá e peça perdão. Não vá no altar primeiro, vai dizimar, vai lá orar. Primeiro você tem que pedir perdão para aquela pessoa. Porque a oração tem que se fazer com o coração limpo, sensível, suave. Então Deus odeia oração com angústia, com rancor. Deus odeia oração que você está em conflito, brigado com alguém. Nós temos que ficar em paz. Temos que ficar com o coração limpo. Ficar com o coração sensível a Deus. Amém, amados? Temos que ficar puro diante de Deus. Deus ouve todas as orações. Mas que tipo de orações? Orações que você está sensível, oração que você está com o coração sensível, coração delicado, um coração puro, que você está sem mágoa. Então, uma oração que você tem que fazer a Deus, você tem que... Não pode estar com mágoa no seu corpo, no seu coração. Não pode estar com mágoa, não pode estar com rancor. Não pode estar brigado com alguém. Primeiro, peça perdão. Depois, peça perdão a Deus. Peça perdão a quem você está brigado, a quem você está em conflito. Igual está escrito mesmo. Igual está escrito na Bíblia. Não lembro agora onde está escrito. Mas está escrito assim. Quando você for no altar ofertar, dizimar ou orar em cima do altar, você tem que pedir perdão para aquela pessoa que você está em conflito, pedir perdão a ela. Aí você vem e faz oração a Deus. Primeiro uma pessoa que você está em conflito, uma pessoa que você está em mágoa, peça perdão a ela e venha pedir perdão a Deus. Porque você tem que pedir perdão a Deus com um coração puro, um coração sensível, um coração delicado. Você tem que ficar diante de Deus sensível, delicado, sem mágoa, sem rancor, sem ódio, nada. Essa é a oração que Deus odeia. Oração incrédula, oração com mágoa, rancor, ódio. Essa é a oração que Deus odeia. Mas a oração que Deus ama é a oração que você está sensível, que você está delicado. O seu coração está sensível, delicado, o seu coração está puro. Uma oração humilde. Essa é a oração que Deus gosta. Deus ama uma oração humilde. Entendeu, amado? Amém. Deus abençoe até para a sua pregação.